Bom, gente, então vamos começar a aula. Eu só... Todo mundo está escutando de boa, pessoal? Tá de boa, tá bem alto ainda. Bom, gente, boa tarde para todo mundo. Vamos começar a nossa aula hoje falando dos antagonistas adrenérgicos, tá? Vamos dar um repassinho dos agonistas aí adrenérgicos que a gente viu. O alfa-1, nos vasos, eles fazem o quê? Fazem vasoconstrição, né? Na próstata, eles também vão fazer vasoconstrição. No coração, vai aumentar a contratibilidade do coração. No olho, vai fazer o quê? Dilatação pupilar. O beta-1, no coração, ele aumenta a contratibilidade e aumenta a frequência cardíaca. O beta-2 nos brônquios, eles vão inibir a musculatura lisa brônquica, tá? Vão fazer o quê, então? Uma contração brônquica. O beta-3, eles vão estimular a lipólise, né, nas células adiposas, tá? Agora, enfim, nós vamos entrar no conteúdo que corresponde nós a hoje, que é o quê? Que é os antagonistas adrenérgicos, tá? Vamos começar pelos alfa. Os alfa, o mecanismo de ação dele pode ser reversível ou irreversível. O reversível é quando eu dei um agonista reversível ao mesmo tempo que eu dei o agonista, em alta dose. E o agonista, ele vai vencer o antagonista, vai reverter o efeito, levando o efeito do agonista adrenérgico, tá? E o irreversível é o bloqueio, não é suplantado. Ele não consegue reverter os efeitos, tá? Da dose do agonista. Professora, Oi. deixa eu ver se eu entendi. O mecanismo de ação antagonista alfa, sabe, reversível, que aplica ele. Que aplica o antagonista, né? Isso. E lá no receptor alfa. Isso. Lá no receptor alfa. Aí ele vai ter uma ação reversível, por quê? Porque se a gente aplicar agonista, no caso um agonista, né? Isso. Aí, em doses muito altas, mais altas do que o antagonista, Isso. O antagonista, se você aplicar em dose alta o agonista, ele vai vencer o antagonista, então ele vai reverter o efeito. Então ele não vai levar o efeito do antagonista, mas sim do agonista. Tá bom? Então, os efeitos clínicos alfa, tá? Dos antagonistas alfa adrenérgicos no sistema cardiovascular. E vai fazer o quê? Vai diminuir a resistência vascular periférica e a pressão arterial. Vai dar uma hipotensão ortostática. No momento que você vai ficar de pé, a gravidade ela vai atuar contra o retorno venoso. Então, vai aumentar a resposta adrenérgica. Vai contrair as veias, o coração e vai manter o débito. Então, quando você bloqueia o alfa, quando você levanta, você não consegue ter uma resposta venosa e uma resposta adrenérgica satisfatória. Então, não consegue fazer esse retorno venoso que ele vença a gravidade, que a gente tem o efeito da gravidade também. Tá? Vamos ter o quê? Uma taquicardia, o antagonista alfa-2, vai estimular os receptores beta. No olho ele vai inibir a contração, o antagonista, então o antagonista vai fazer uma miose no olho. Na mucosa nasal, o agonista alfa no nariz, ele faz congestão nasal local, faz vasoconstrição, ele diminui o edema.
O antagonista ele vai fazer uma vasodilatação, ele vai aumentar esse edema. No trato gastrointestinal, na base da bexiga e na próstata vão responder ao alfa, que está inibindo, está relaxando a base da bexiga. E a próstata vai na bexiga e na próstata vai diminuir a resistência do fluxo urinário, que está inibindo a relaxação. O feocromocitoma. Ele é um tumor na suprarrenal, onde ele secreta muita catecolamina. Ele bloqueia os receptores alfa e beta antes do início da cirurgia. O feocromocitoma, ele é um tumor de tecido, secretante da catecolamina, tá? Que causa o quê? Uma hipertensão grave e inicialmente episódica. Ele controla, a maneira mais efetiva dele é o quê? Controlar a pressão arterial nesse caso. É uma combinação dos antagonistas alfa e beta adrenérgicos, sendo essencial bloquear os receptores alfa e beta no início da cirurgia, para evitar os efeitos de uma liberação súbita de catecolamina quando o tumor é manipulado, tá? A hipertensão arterial crônica não são indicados para monoterapia, porque bloqueia o alfa, o receptor alfa. Então, não é indicado. Na doença vascular periférica, são um pouco utilizado. Na obstrução urinária, vai diminuir a contração da próstata e da bexiga, que é o antagonista alfa, que vai atuar aí. Na disfunção erétil, vai ter uma ereção em homens com disfunção. A longo prazo, pode ter uma fibrose. Agora, pessoal, nós vamos entrar nos antagonistas alfa-adrenérgico não seletivo, tá? O fenoxibenzazepina, tá? Ele é um receptor alfa-adrenérgico não seletivo, tá? Ele faz o que, então? Ele produz um antagonista, um efeito de antagonismo irreversível. A ação dele, ele bloqueia os receptores alfa, causando uma diminuição na resistência vascular periférica, devido ao antagonismo dos receptores alfa nos vasos, e aumenta o débito cardíaco por estimulação simpática reflexa. A estimulação no coração, na cardiovascular, aumenta a maior liberação de noradrenalina dos nervos simpáticos cardíacos, devido ao antagonismo dos receptores alfa-2 pré-sináptico, por esses bloqueadores alfa não seletivo. O uso terapêutico dele é no tratamento do feocromocitoma e preparação do paciente para a cirurgia. O efeito adverso dele, o mais frequente, é a congestão nasal, mas também pode dar hipotensão. Tá? Que alguns efeitos adversos: hipotensão ortostática, inibição da ejaculação, uma taquicardia, uma congestão nasal, que é a mais frequente, fadiga, sedação, náuseas. O fentolamina, ela também é um antagonista alfa-adrenérgico não seletivo, tá?
ela produz um antagonista competitivo. Ela vai tentar regular, ela age nos receptores alfa na regulação do sistema cardiovascular. O seu uso terapêutico é no feocromocitoma, reversão de anestesia, no tratamento de crises hipertensivas, vai reduzir a duração dessa anestesia em tecidos moles, tá? Os efeitos adversos, vai ter uma isquemia miocárdica. Por quê? Porque vai aumentar o trabalho cardíaco, aumenta a necessidade de oxigênio. Uma arritmia, taquicardia. Agora, pessoal, nós vamos falar de outro medicamento, que é um antagonista alfa-1 seletivo, que é a prazosina, tá? A prazosina, ela é um antagonista de receptor alfa-1, a administração dela é oral, o metabolismo dela é principalmente hepático, a excreção dela é renal, a meia-vida dela mais ou menos 3 horas. Na insuficiência cardíaca, a meia-vida da prazosina pode ser de 6 a 8 horas. A duração de ação dela no tratamento da hipertensão é de 7 a 10 horas. Ela é usada para quê? Para hiperplasia prostática benigna, no tratamento da hipertensão, no feocromocitoma, na reversão de anestesia. Tá? Os efeitos adversos dela é o anterior, mais especificamente dela é a tontura. A terazosina também é um antagonista alfa seletivo, tá? Principalmente alfa-1, tem uma alta disponibilidade, a meia-vida é de 9 a 12 horas, tem uma alta metabolização hepática, o uso clínico dela é na hipertensão arterial e na hiperplasia prostática benigna. A toxazosina também é um antagonista alfa-1 seletivo, semelhante à terososina, tá? Só que a meia-vida dela é 22 horas, é maior um pouquinho. A tanzulazina, tá? Ela é um antagonista do receptor alfa-1 adrenérgico. O uso dela é no tratamento da hiperplasia prostática benigna, tem pouco efeito sobre a pressão arterial, a meia-vida dela é de 9 a 15 horas, ela é mais específica sobre o músculo liso da próstata e o efeito adverso dela é uma hipertensão postural acentuada e síncope. Tá? Temos também outros antagonistas alfa, que é o Doutora, Oi. desculpa te interromper, sua prova está no programão para agora? Não. Porque ela já caiu pra gente lá na plataforma. Tá? Não tem questão de limite de horário para abrir para fazer não, né? Pessoal, enquanto a doutora... Aí. Então, como eu estava voltando da onde que a gente parou, a gente tem outros alfa
outros antagonistas alfa, que é o lorprosamina e o haloperidol. São os antagonistas dopaminérgicos. Eles atuam principalmente no antagonista alfa. Os efeitos colaterais deles são a hipotensão. Agora nós vamos entrar nos... A gente também tem, vou citar aqui, os antagonistas alfa-2 seletivo, tá? Que é o ioimbina, tá? Que ele entra facilmente no sistema nervoso central, onde atua produzindo um aumento da pressão arterial e um aumento da frequência cardíaca, intensificando a atividade motora, que provoca temores, tá? Ele é contraindicado em doenças cardiovasculares, em condições psiquiátricas e disfunções renais, que eles podem agravar essas situações. Agora nós vamos entrar nos receptores beta-adrenérgicos. O mecanismo de ação dele é um bloqueio competitivo dos antagonistas puros e dos antagonistas inversos. A farmacocinética deles. A absorção. A maioria é bem disponível por via oral. O pico é de 1 a 3 horas, tá? A biodisponibilidade. O propanolol, ele vai sofrer o metabolismo hepático intenso, tá? Tem umas reações adversas. A distribuição e a depuração do propanolol é que ele atravessa a barreira hematocefálica. Aqui algumas propriedades farmacocinéticas, tá? A gente pode ver que o antagonista beta-1 adrenérgico é o atenolol, esmolol e o metoprolol, tá? Que vão agir principalmente em beta-1. E aqui tem a eliminação, a meia-vida. Esse daqui vocês podem observar melhor depois, dar uma observada. Mas o que eu quero que vocês gravem é o quê? Que o atenolol, esmolol e o metoprolol, eles agem principalmente em beta-1 adrenérgico. Os efeitos, então, dos receptores beta. Os cardiovasculares, eles vão diminuir a PA, vai ter o inotropismo e cronotropismo negativo. Na taquicardia, o antagonista alfa-2 vai estimular os receptores beta. Nós estamos falando dos efeitos clínicos de uma forma geral. Vai ter uma lentificação nessa condução do impulso nervoso atrioventricular, tá? No eletro, a gente vai ver que o intervalo PR, igual vocês podem observar aqui, o intervalo PR ele vai estar aumentado. No bloqueio atrioventricular, a gente tem que tomar cuidado com esse bloqueio. Nesse bloqueio, é contraindicado você dar um beta-bloqueador, tá? Nos vasos vasculares, né? Nos vasos sanguíneos, vai ter uma vasoconstrição beta-2. Vai aumentar essa resistência vascular periférica, né? O bloqueio beta-1, a gente sabe que diminui a liberação da renina, né? Cronicamente vai diminuir essa resistência vascular periférica. Respiratório. A gente viu que o beta-2, ele relaxa a musculatura brônquica. Então, o antagonista beta-2 vai aumentar essa contração. Se você der um beta-bloqueador, vai levar um broncoespasmo, né? Por exemplo, na DPOC, né? Que você vai dar um beta-bloqueador. O atenolol e o metoprolol, eles atuam menos no beta-2. Doutora, uma pergunta, mas se aumentar essa resistência visa ele aí no ATPOC, ele não vai dificultar ainda mais a paciente respirar?
Não, ele vai... Se você der um beta bloqueador, vai ter um broncoespasmo, né? Ele vai aumentar um pouco para o paciente respirar, não vai diminuir. Se aumentar a resistência, ele aumenta um pouco para o paciente respirar, não diminui. Você não pode dar na asma. Aumenta a resistência da vias aéreas, que ele vai tipo fazer uma vasoconstrição na vias aéreas? Isso. Broncoconstrição? Uhum. Mas aí não dificulta a passagem de água? Não, vai fazer uma vasodilatação, né? Ele vai aumentar a passagem do ar. No olho, na pressão intraocular que a gente viu, a produção do humor aquoso vai ser indicado principalmente em glaucoma de ângulo aberto. Metabólicos e no sistema endócrino vai diminuir a lipólise, vai diminuir a glicogenólise, vai dificultar a recuperação da glicemia? Não vai dificultar, né, gente? A gente sabe que não vai dificultar. Uso crônico vai diminuir o HDL e vai aumentar o VLDL, tá? Os antagonistas beta-adrenérgicos. O propanolol, ele é um antagonista beta-adrenérgico não seletivo, tá? A absorção dele é quase completa por via oral. O metabolismo dele é pelo fígado, é hepática. A excreção é renal. Ele é usado para quê? Principalmente a gente usa ele para hipertensão arterial, mas pode ser usado para quê? Para angina de peito, para IAM, para pulfrelcromocitoma, tá? Profilaxia de migrânias. O metoprolol, o atenolol. Aliás, pessoal, os efeitos adversos do propanolol vai fazer broncoconstrição, pode dar arritmia, comprometimento sexual, um distúrbio metabólico, que pode ocorrer uma hipoglicemia em jejum, tá? Ele tem, ocorrendo essa glicemia em jejum, quando os pacientes que receberam beta-bloqueador não seletivo têm maior quantidade de LDL, vai aumentar o triglicerídeo e vai reduzir o HDL. Vai ter efeito no sistema nervoso central, como depressão, letargia, fraqueza, fadiga, distúrbios visuais, alucinação, perda de memória de curta duração, tá? Agora, o metoprolol e o atenolol. Eles são beta-1 seletivo e eles são usados pós-infarto. Tá? Eles são beta-1 seletivo, não vamos esquecer disso, pessoal. Que eles minimizam a indesejada broncoconstrição. O atenolol, então, ele é um antagonista beta-1 seletivo. A absorção dele, de maneira incompleta, 50% de grande parte da dose é absorvida quando chega na circulação geral. A excreção é pela urina. A semivida dele é de 5 a 8 horas. A meia-vida, que é a semivida, é de 5 a 8 horas. Ele é usado para tratar hipertensão, cardiopatia coronária, arritmia, angina de peito e doença de Graves, tá? O metoprolol, ele também é um antagonista seletivo do receptor beta-1. A meia-vida dele é de 3 a 4 horas. A absorção dele
é depois da administração oral. Ele é metabolizado no fígado, excretado na urina. É usado para angina de peito, para taquicardia, para ICC, para síncope vasovagal, para o tratamento de hipertiroidismo, uma profilaxia da enxaqueca também é usado, tá? O carvedilol, ele é um antagonista dos receptores beta-3 de terceira geração. Ele bloqueia os receptores beta-1, beta-2 e alfa-1. Também tem efeitos antioxidante e tem efeitos também anti-inflamatórios. Ele é metabolizado no trato gastrointestinal, metabolizado no fígado, excretado. A excreção dele é renal. A meia-vida dele é de 6 a 8 horas, mas também tem livros que colocam de 7 a 10 horas. Ele é usado para hipertensão, para insuficiência cardíaca com disfunção do ventrículo esquerdo. O labetalol, ele é um antagonista competitivo dos receptores alfa-1 e beta. A absorção dele é no intestino, ele é metabolizado no fígado, a excreção dele é renal, a meia-vida dele é 8 horas. O uso é no uso oral dele, no tratamento da hipertensão arterial, que nós usamos, e intravenosa nas urgências hipertensivas. O timolol, também ele é só um pouquinho, pessoal, que agora fugiu na cabeça aqui. O timolol, ele é um beta-1, ele é um antagonista adrenérgico de beta-1 e de beta-2. A absorção dele é pelo tubo digestivo, ele é metabolizado no fígado, ele é excretado pela urina, a meia-vida dele é 4 horas. O uso dele, ele é benéfico para o olho, né, na hipertensão intraocular, mas também pode ser usado na insuficiência cardíaca, no IAM, né, no infarto agudo do miocárdio, na migrânia, no glaucoma de ângulo aberto e também benéfico para o olho, que é na hipertensão ocular. As aplicações clínicas, igual já disse de cada um. Na hipertensão, eles não são de primeira linha de tratamento, eles podem ser usados de 1 a 2 vezes por dia. Nas arritmias supraventriculares e ventriculares, ele aumenta o período refratário no nó do átrio ventricular, do impulso. Ele vai lentificar as respostas ventriculares ao flúter e à fibrilação atrial. Na cardiopatia isquêmica, ele vai reduzir os episódios de angina, diminuir o trabalho cardíaco e prolongar a sobrevida. Tá? Aplicação mais importante dos betas bloqueadores. Contraindicação. Isso daqui é do modo geral. Insuficiência ventricular isquêmica grave, uma hipotensão, bradicardia, choque, bloqueio cardíaco, doença ativa das vias respiratórias e doença arterial periférica. Na insuficiência cardíaca, ele vai fazer o quê? Para ter uma redução da mortalidade, você usa o metoprolol e o carvedilol. Eles podem piorar a insuficiência cardíaca quando ela é aguda e ele vai fazer um remodelamento do miocárdio. Na ICC, ele é usado na ICC com fração de ejeção diminuída e na ICC com fração de ejeção preservada. Na dissecção... Esse remodelamento do miocárdio, doutora, ele vai fazer o quê? Ele vai, fazer uma restauração
no músculo, miocárdio? Isso, ele vai remodelar. Ele não vai deixar que chega até dar um infarto. Antes um pouco do infarto, ele vai moldar, vamos dizer assim. Não é que eu faço uso do carbapenem. Ah, tá. Na dissecção da aorta, ele vai aumentar a atividade do coração, né? Que isso pode piorar a dissecção. Ele aumentando essa atividade. Quem tem dissecção da aorta. E no glaucoma, né? No hipertiroidismo, uma tempestade tiroidiana. Quem tem hipertiroidismo grave usa o propanolol, pode ser usado. Nas doenças neurológicas, como eu disse, na enxaqueca, né, na profilaxia da enxaqueca, o propanolol pode ser usado em tremores, manifestações somáticas de ansiedade. Os efeitos adversos. A bradicardia é a mais comum, a hipotensão, no sistema nervoso central, uma sedação, uma depressão, sonhos vivos, quando você está pensando longe assim, tá? E interação medicamentosa. O verapamil tem efeitos cardíacos proeminentes e a gente tem medicamentos que retêm o potássio, que ele tira o potássio da célula e ele joga para o sangue, tá? Daí aqui, pessoal, tem outros antagonistas receptores alfa-adrenérgico. Aqui é um resumo daquilo que foi falado na aula, o uso dele. Igual eu faço para vocês sempre, os efeitos adversos, os aspectos farmacocinéticos deles, tá? Os antagonistas receptores beta-adrenérgico, né? Tem aqueles que foi citado na aula, que foi falado em aula, tem outros, tá? Daí vocês dão uma olhadinha. Tá? O uso de cada um, os efeitos adversos, os aspectos farmacocinéticos, tá? Onde que é metabolizado, onde que é excretado a meia-vida, tá? Os antagonistas dos receptores alfa e beta-adrenérgico, tá? Que é o labetalol e carvedilol, tá? O uso dele, a ação, onde que atua, os efeitos adversos, aspectos farmacológicos, né? Farmacocinético. Bom, pessoal, por hoje é só, tá? Por hoje nós ficamos por aqui.